Vim aqui neste vídeo tratar sobre um assunto que nos últimos dias é de suma importância para nós entendermos acerca sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre a vinda, há muitas dúvidas a respeito de quando isso ocorrerá. Porque nós sabemos que tem o período tribulacional, o período da grande tribulação, e muitos ficam meio que em dúvida quando é que vai ocorrer, se é antes ou se é depois. Todas as linhas teológicas, escatológicas, elas concordam em um ponto, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Agora, concernente a qual ponto se dará isso, é que muitos têm dúvida, ou então muitos delegam essa função a apenas alguns estudiosos para saber. O importante é se preparar, o importante é estar... Mas será que Paulo tratou dessa maneira? Em Hebreus capítulo 6, ele fala que um dos rudimentos elementares da fé é sobre a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo final, ou seja, escatologia. Todos nós devemos um pouco saber sobre esse assunto, nos aprofundarmos, porque afinal a Bíblia trata a respeito. E eu quero começar com esse tema abordando três assuntos em apenas 3 textos, para mostrar para você qual período Jesus vai vir buscar a sua igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, você pode acompanhar aqui, que nós vamos colocando aqui os textos. Diz assim no versículo 15, um versículo muito citado por quem acredita que Jesus vai vir antes da grande tribulação. Talvez seja você que sempre acreditou que vai vir antes da grande tribulação. Diz assim, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, já tem uma informação importante. Nós não vamos preceder, ou seja, os seus parentes e as pessoas que dormem em Cristo e que morreram com Cristo, elas vão ressuscitar primeiro que nós. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Repare essa trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, acreditamos, seremos arrebatados, né? Um grande trunfo para quem acredita nesse arrebatar antes. Seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Repara que nós temos 3 informações. Nós temos que nós não precederemos os que dormem. Repare que Paulo aqui fala sobre a trombeta de Deus, e com o arcanjo e com a trombeta de Deus, e falando que nós vamos ser arrebatados juntamente com eles primeiro e depois nós, num acontecimento muito rápido, e nós seremos arrebatados. Agora, o mesmo Paulo que escreveu a carta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, é o mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios capítulo 15. E ali ele fala que Jesus é a primícia dos que dormem, e assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com eles. Aí diz no versículo 51 e 52, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Agora nós temos outra informação. Primeiro, nós temos a informação que os mortos ressuscitarão primeiro,
E aquela trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala que é a última trombeta, desmistificando a ideia de que a igreja vai ser arrebatada em Apocalipse capítulo 4, tão famoso dizendo que Apocalipse capítulo 4, João ali foi arrebatado, e ali também significa que a igreja ali vai ser arrebatado. Duas coisas. Primeiro, em Apocalipse capítulo 4, não aconteceu nem a primeira trombeta ainda. Talvez nós cantamos aquele hino, né, bonito, muito florido, da Damares, que diz assim, ó: quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho. Ela cita, quando a última trombeta o anjo tocar. Mas aí depois da última trombeta e Jesus levar a igreja, segundo a música dela, fala assim, quando a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da erupção, as reações, aí fala lua cor de sangue, e aí, ou seja, ela trata que Jesus vai ser arrebatado na última, só que na música dela, depois da última trombeta, acontece as primeiras trombetas, ou seja, nada encaixa. E segundo motivo, por que não vai ser arrebatado em Apocalipse capítulo 4? Por quê? Porque João também foi arrebatado em Apocalipse capítulo 1. Por que que ali também não é igreja? É um argumento muito fraco, ou seja, eu não estou aqui querendo criar contenda, ou que seus comentários aí abaixo forem de contenda, não. Mas eu estou querendo desmistificar a ideia de que é tão simples nós entendermos a vinda de Cristo, que aqui está falando que é na última. Aí, outro ponto que nós devemos olhar também, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Lá fala que os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós seremos transformados e subiremos com ele. Agora, olha só o que diz em Apocalipse capítulo 20. E vi tronos, e assentados sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar, nós. E vi as almas daquele que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqui está falando de pessoas, olha aqui, ó, e vi as almas daqueles que foram degolados. Aqui fala que na grande tribulação, pessoas de Deus, pessoas de Cristo, e não são poucos, são muitos, vão ser mortos, os chamados mártires. Eles vão ser mortos na grande tribulação. Aí, na Bíblia só há 2 ressurreições de mortos: aquele que ressuscitarão para a vida e aqueles que ressuscitarão para a morte. Ou seja, aqueles que vão reinar com Cristo na cidade santa, e aqueles que vão para o lago de fogo. Então só há 2 ressurreições. Ou seja, se uma pessoa morrer hoje, ela só pode encaixar em 2 classes. Ou aquela classe que vão ressuscitar com Cristo na vinda de Cristo, que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ou então aquelas pessoas que vão ressuscitar para a morte. Mas para lá, se na grande tribulação vai ter pessoas que foram degolados de Cristo, aonde que está essa segunda ressurreição para os que reinarão com Cristo? Porque então teria que haver 3 ressurreições. Teria que haver a ressurreição do arrebatamento, teoricamente, antes da grande tribulação. Teria que ter um ressuscitamento, uma ressurreição para aqueles degolados. Eu não encontro na Bíblia uma segunda ressurreição. E a terceira ressurreição, ou seja, tem que criar 3 ressurreições. Quer dizer, é algo tão simples de nós entendermos. E para finalizar, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é algo tão simples que eu costumo dizer: se uma pessoa pegar um
uma Bíblia e não tiver posicionamento nenhuma, nunca ouviu falar que Jesus vai vir antes, ou nunca viu que vai falar que Jesus vinha depois, não é simples entendermos que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz no versículo 3, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí, essa teologia que prega que nós seremos arrebatados antes, eles criam uma verdade oculta dentro de um texto claro. Se você ler Mateus 24, por exemplo, que está ali em 3 etapas, até o versículo 14, se não me engano, o princípio das dores, depois o princípio da tribulação, depois a vinda de Cristo, você vai entender algo claro ali, mas aí existe uma verdade oculta, e eles pegam aqui, há alguma coisa que prende aqui no versículo 6, e agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aí eles falam que o que detém aqui é a igreja, até a igreja ser arrebatada. Mas ora, se Jesus está falando que Jesus não vai vir sem que aconteça a apostasia, que já está acontecendo em grande escala, e depois o filho do pecado que se manifeste, mas isso não vai acontecer sem que a igreja seja tirado, fica uma coisa muito desconexa. A mesma coisa eu falar para você, Jesus não vai vir para você sem que antes aconteça a grande tribulação. Mas a grande tribulação só vai acontecer para você se você for tirado antes. Aqui o que detém aqui é a profecia, para que a seu próprio tempo, ou seja, no tempo que as profecias forem se cumprindo. Então, é só para você ter uma noção que esses pontos aqui, eles são muito mal explicados ou com uma verdade muito oculta. Mas não, Jesus vai vir após a grande tribulação. Por quê? Porque após a grande tribulação, resumindo o vídeo aqui, após a grande tribulação aconteceu a última trombeta, ou seja, no soar da última trombeta. Após a grande tribulação acontecerá a ressurreição dos mortos, porque se a ressurreição dos mortos acontecer antes da grande tribulação, teria que surgir 3, e a Bíblia não fala de 3 ressurreições, é só uma para a vida e outra para a morte eterna. E depois, em João capítulo 4, é uma ideia fajuta de que Jesus vai arrebatar ali João em Apocalipse capítulo 4. Então que você possa pensar e raciocinar e pedir direção a Deus, porque essa doutrina escatológica, há 200, 300 anos atrás, ela não era tão evidente. Mas hoje, cada dia mais, ela se torna uma necessidade da igreja, porque a igreja está entrando literalmente nos últimos dias da igreja. Então, cada vez mais é evidente, porque quando surgir aí o anticristo, se você ficar com uma escatologia errada, talvez você possa ficar sem entender os tempos. E em 1 Tessalonicenses, logo depois daquele texto, fala no versículo 5, que é para outro vídeo: não necessitais que vos escreva os tempos, porque vós já saibais. Não necessitais que vos escreva acerca dos fins dos tempos. Então, Paulo dava garantia que é necessário a gente saber sobre os fins dos tempos. Fique com Deus e siga o nosso canal, se inscreva, que vai surgir vários vídeos a respeito desse tema aqui, com alguns amigos e com alguns irmãos, para que nós possamos ser esclarecidos. E também outros temas, outras palavras também, que possa muito edificar e trazer luz, para que nós possamos ser luz nesse tempo, luz a respeito do entendimento da palavra de Deus. Fique com Deus.